Zé Pinheiro. Ah, vocês já estão aqui? Estavam me esperando, é? Meu nome é Zé Pinheiro e eu estou muito animado de estar aqui com vocês. Minha família toda nasceu e cresceu aqui em São José dos Pinhais e sempre gostaram de cada cantinho da cidade, desde o caminho do vinho até o portal e o parque. O meu vovô nos ensinou desde cedo o quanto é importante valorizar a nossa história e assim valorizar o nosso futuro. E pensando nisso tudo, é que meus pais resolveram homenagear a cidade, dando o meu nome de José Pinheiro. Mas vocês podem me chamar de Zé mesmo. E eu amo nossa cidade, ela tem tantas histórias legais, sabiam? Vamos usar a imaginação para descobrir um pouco sobre a história da nossa cidade? Aqui onde fica a nossa cidade, antes era o lar de dois povos indígenas, os Jé e os Tupi-Guarani. Até que em 1649 chegaram os europeus por aqui em busca de tesouros. Um homem chamado Ébano Pereira é quem foi o líder de duas grandes aventuras em busca de ouro. E ele encontrou esse tesouro por aqui. Quando a notícia se espalhou, várias pessoas decidiram vir morar nesse lugar para, quem sabe, também encontrar sua própria fortuna. E esse lugar foi chamado de Arraial Grande, e os indígenas, apesar de ficarem muito tristes de perderem suas casas, tiveram que deixar esses novos vizinhos morarem lá. E esse lugar acabou crescendo muito rápido, pois cada vez mais e mais pessoas queriam mais e mais ouro. E o governo da época até deu alguns pedaços de terra para os europeus que queriam vir para cá procurar pelos tesouros. Até que um dia o ouro acabou. E aí você pensa: eita Zé, então como as pessoas vão sobreviver agora? Junto com essas pessoas que vieram morar aqui em busca de ouro, também vieram pessoas muito sábias que tinham um truque na manga. Eles começaram a plantar café, erva mate e outras plantas que fizeram com que todos da região pudessem trabalhar e se alimentar. Mesmo que algumas dessas pessoas não quisessem trabalhar com isso. Conforme o tempo passava, a cidade ia mudando sua paisagem e também mudando seu nome. Você sabia que São José dos Pinhais já foi chamada de Arraial Grande e também de Vila de São José dos Pinhais? Diferente, né? E com o tempo, nossa cidade foi ficando cada vez mais e mais inteligente, aprendendo a criar coisas muito legais, como brinquedos, roupas e até carros. Então foi assim que em 1897, através de uma lei, que a nossa cidade realmente virou uma cidade e ganhou o nome de São José dos Pinhais, crescendo sempre e se tornando esse lugar tão incrível que vivemos hoje. Mas vocês devem estar se perguntando: como é que o Zé sabe de tudo isso sobre a nossa cidade? E a resposta começa aqui, ó! Uau! Esse é o Museu Municipal Atílio Rocco, lar e guardião das nossas memórias e vários tesouros. Ele também é um dos patrimônios culturais da nossa cidade. Aqui dentro você, assim como eu, vai poder aprender tudo sobre São José dos Pinhais, nossa história e a história dos nossos patrimônios culturais. O que, Zé? Oi, Olivia! Não sabia que estava aqui! Eu vim aprender também, Zé! Que legal, Olivia! Então vem comigo que eu te conto! Patrimônios culturais são coisas muito antigas e importantes e que têm que ficar guardadas e protegidas para lembrarmos e aprendermos com elas. Pode ser um castelo muito antigo, uma praça de uma cidade, ou até mesmo a roupa de um rei, ou os brinquedos de alguém.
Tudo isso é como se fosse um tesouro que precisamos cuidar para que todos possam ver para sempre. Legal, Zé! Então patrimônio cultural é tudo que a gente pode tocar? Na verdade, existe o patrimônio material e imaterial. E para entender a diferença é bem fácil. Imagina que patrimônio material é um grande cofre, cheio de coisas que a gente pode tocar, como uma casa bem antiga, alguns brinquedos e um livro muito especial. Coisas que ajudam a gente a entender a história das pessoas e lugares. Uau! Esses são os patrimônios materiais. E os imateriais são meio que ao contrário. Os imateriais, então, são os que não contam nenhuma história? Não, Olivia. Os imateriais são aqueles que a gente não pode tocar, mas é algo que a gente pode sentir e viver. Por exemplo, lá na colônia, sempre tem uma festa com bastante comida e músicas típicas. Isso é um patrimônio imaterial, porque a gente não toca, mas sente e eles contam muitas histórias. Basicamente, é como se fosse uma herança que passa de geração para geração e é sempre guardada com muito amor e carinho, mantendo a história sempre viva. E qualquer coisa ou lugar pode se tornar um patrimônio, Zé? Basicamente sim, mas para isso ele precisa ser tombado como patrimônio cultural. Mas Zé, quando aquele antigo prefeito trombou a antiga prefeitura, não foi ruim? Foi sim, Olivia, mas é tombamento e não trombamento. Tombamento é como se aquele lugar ou objeto estivesse recebendo uma medalha de proteção, que faz com que todos entendam que aquilo tem que ser cuidado e preservado, entendeu? Amiguinhos, vocês sabiam que aqui na nossa cidade a gente tem vários lugares que ganharam essa medalha de patrimônio? Então vem comigo que eu te mostro! Yahoo! E nada melhor que começar com aquele que é o que o meu vovô costuma chamar de Relicário da nossa história palpável, Templo da Memória São Joséense. As palavras são difíceis, né? Mas ali dentro tudo fica fácil de entender e de aprender. Então vem comigo! Esse aqui é o Palacete Ordine, onde fica hoje o Museu Atílio Rocco, o museu da nossa linda cidade. Ali dentro estão guardadas centenas de histórias, centenas de registros de como e quem eram as pessoas que viveram na nossa cidade anos e anos atrás. A história do museu em si começou no ano de 1977, ano de fundação do museu, que na época ainda se chamava Museu Municipal de São José dos Pinhais. Nessa época, ele ainda ficava em outro endereço, mais perto de onde é o shopping hoje, sabe? Nessa época, tudo ainda era bem simples, e um senhor chamado Hernani Zétola foi quem começou essa história. Ele era funcionário dos Correios, mas usava todo o seu tempo livre para ajudar a sua tão amada São José dos Pinhais. Ele era tão dedicado a preservar a história da nossa cidade que ia de casa em casa pedindo para as pessoas doarem coisas antigas para que ele pudesse colocá-las no museu, para que todo mundo pudesse ver. Além do museu, Hernani Zétola também contribuiu muito para a cultura da cidade, organizando peças de teatro, óperas e tudo mais que servisse para valorizar a cultura por aqui. Hernani tinha um amor muito grande pelo museu e queria que toda a população soubesse da importância de lembrar das histórias da nossa cidade. E para demonstrar isso, nada melhor que usar as suas próprias palavras. Na alongada estrada da minha vida, eu tive muitos sonhos. Uns não passaram de castelos de areia, outros tornaram-se reais.
Entretanto, o melhor de todos eles, bem maior que qualquer deles, foi a criação do Museu Municipal de São José dos Pinhais, hoje relicário da nossa história palpável, Templo da Memória São Joséense. Algum tempo depois da inauguração do museu, ele mudou de endereço e veio para onde a gente conhece hoje em dia: o Palacete Ordini. Esse prédio foi construído em 1910 e era a casa de um homem muito importante chamado Luiz Victorino Ordini. Luiz foi prefeito da nossa cidade nessa época e ele que encomendou a construção do palacete. Em 1920, o Luiz vendeu a casa dele para a cidade e ela virou a casa de todos aqueles que cuidavam de nós, que trabalhavam juntos em busca do bem de todos. E o prédio foi tombado como patrimônio histórico da cidade no ano de 1980, apenas um ano antes do museu se mudar para cá. E você pode até se perguntar, será mesmo que cabe tanta história nesse lugar? E a resposta é sim! Hoje o museu possui mais de 7.200 objetos diferentes e históricos guardados ali. São fotos, livros, roupas e esculturas, todos eles prontos para contar a sua própria história, encantar e encher a nossa imaginação. E o mais legal é que muitos desses objetos foram doados pelos próprios moradores da cidade, incluindo até aqueles que foram doados pelo próprio Hernani, lá em 1977. Uau! Imagina só, é tanta coisa para ver, tanta coisa para aprender, não tem quem não goste. Hoje o museu tem mais de 10 salas, onde a gente pode ver todos esses objetos legais que eu falei. E agora uma surpresa! Estão preparados? O museu é gratuito! Isso quer dizer que todo mundo pode ir lá, de segunda a sexta-feira, para explorar, aprender, brincar, imaginar e, como queria o Hernani, valorizar a nossa história. Obrigado, Hernani! Esteja onde estiver, sem você nada disso seria possível! E se você andar pela rua 15 de novembro, que é essa rua que a gente está acostumado a vir passear, você pode ver vários outros patrimônios, acredita? Agora chegamos à Catedral de São José dos Pinhais, também conhecida como Igreja Matriz. O prédio, como vemos hoje, é a quarta versão da igreja e ela já foi muito diferente de como nós a conhecemos. É como se a igreja tivesse passado por algumas atualizações na sua skin. A história da igreja começa antes mesmo da nossa cidade ser uma cidade, quando, como diz a minha vovó, isso daqui era tudo mato. Quando a gente viaja por aí, parece que toda cidade que a gente vai tem uma igreja no centro, mas talvez poucas delas sejam tão especiais quanto a nossa. Uma história que começou em 1660, isso mesmo que você ouviu, mais de 360 anos atrás. Tudo começou com a construção da que era chamada Capela Mortuária de São José do Patrocínio. Esse era o nome da cidade antes de ser cidade, lembra? Era nessa capela que as pessoas de toda a região da nossa cidade e de outras cidades também vinham para homenagear e relembrar aqueles que já tinham ido morar no céu. Milhares e milhares de pessoas passaram por aqui nesses anos todos e a coitadinha da nossa capela foi ficando fraquinha. Até que em 1906, mais de 240 anos depois da construção original, as pessoas da cidade decidiram construir uma nova igreja no local onde ficava aquela antiga. A obra durou muito tempo, afinal deve ser muito difícil construir um edifício tão grande quanto esse, né? Imagina só, pinturas, estátuas, o chão lindo. Foi
Foi só em 1920 que a obra finalmente ficou prontinha para receber todos os eventos que ela podia receber. E a igreja foi cada vez mais se tornando um dos pontos mais importantes da nossa cidade. É bem comum quando você olha em livros e revistas aparecer a igreja matriz como símbolo de São José. E ela é um dos pontos turísticos mais visitados, não só pelos turistas, mas também por todos que moram aqui. O som desse sino é o mesmo que todos que vivem e já viveram aqui ouvem todos os dias. E é claro que algo tão importante e tão cheio de história quanto a nossa igreja matriz acabou sendo tombada no ano de 2002 como patrimônio histórico. Ela cumpre todos aqueles requisitos que eu falei lá no começo. Ela é realmente uma herança dos nossos antepassados, algo que deve ser lembrado, cuidado e amado para sempre por todos nós. Um lugar que carrega tanta história quanto é possível um lugar carregar. E ela é tão importante que em 2007 ela ainda ganhou um upgrade na sua importância, se tornando Catedral de São José dos Pinhais, que fez com que ela fosse meio que a casa principal de todas as outras igrejas católicas da cidade, a mais importante delas. E é muito legal saber que algo tão importante está assim, né? Tão pertinho da gente. Uma boa biblioteca nunca vai ser muito arrumada ou muito empoeirada, porque alguém vai estar sempre lá, tirando livros das prateleiras e ficar acordado até tarde para lê-los. Chegamos então a mais um monumento histórico e patrimônio cultural da nossa cidade. Essa é a Biblioteca Municipal Schaffenberg de Quadros, que fica aqui na Praça 8 de Janeiro. O prédio, que já fez parte do Grupo Escolar Silveira da Mota, tem mais de 80 anos de história. Como é legal reparar que esses prédios tão comuns no nosso dia a dia são tão antigos e cheios de história, né? O prédio, que foi construído em 1912, e sua história não se resume apenas nos livros, jornais e revistas que estão aqui dentro. Muito pelo contrário, a história desse prédio está enraizada na história de São José dos Pinhais. Afinal, foi aqui que muitos dos melhores cidadãos da nossa cidade estudaram, lá no começo da nossa história. Isso mesmo, ela começou a sua aventura como uma escola e depois de bastante tempo servindo de lar para o aprendizado da nossa população, o Colégio Silveira da Mota mudou de lugar e esse prédio passou a abrigar a Câmara Municipal. Zé, mas o que é a Câmara Municipal? A Câmara Municipal é composta por pessoas escolhidas para decidir como melhorar a nossa cidade, Olivia. Voltando ao assunto, para conseguir lidar com tanta responsabilidade, o prédio precisou passar por algumas reformas e acabou mudando um pouquinho. Foi então em 1940 que a biblioteca veio morar aqui nesse prédio e no começo eram apenas 220 livros. Pode até parecer bastante coisa, mas esse número não chega nem perto dos mais de 98 mil itens que estão guardados hoje aqui na Biblioteca Municipal. Zé, você disse que a biblioteca tinha o nome de uma pessoa, não disse? Disse sim, Olivia. Em 1951, a história da biblioteca se misturou com a história de Reinaldino Antônio Schaffenberg de Quadros, quando o prédio ganhou o nome dele como forma de homenagem. Reinaldino foi um poeta nascido em 1878, aqui em São José dos Pinhais. Era conhecido por ser um homem muito forte e às vezes até um pouco rebelde, mas isso não impediu que ele se tornasse um poeta tão incrível, reconhecido e premiado por todo o Brasil. Em 1980, o prédio foi tombado e assim tivemos a garantia de que sua importância seria lembrada durante muitos e muitos anos.
Em 1996, a biblioteca passou por mais uma grande reforma que fez com que ela pudesse guardar e proteger tantas histórias em muitos outros livros, revistas e tudo mais que ela pode guardar. E por último, mas não menos importante, chegamos ao reservatório de água de São José dos Pinhais. Ou como meu vovô sempre fala, caixa d'água. Essa torre, que alguns acreditam ter o formato de um avião, em homenagem ao aeroporto, foi construída pela Sanepar, que é a empresa responsável por levar água até nossas casas, no ano de 1966. Uau! O projeto, assinado por um senhor chamado Léo Linsmaier, possui a altura de um prédio de mais de 9 andares, acredita? Ah, Zé, mas a caixa d'água lá de casa é bem menor que essa. É que antigamente a água para abastecer uma parte muito grande da população da nossa cidade vinha do reservatório, Olivia. Por isso ela é tão grande. E ela é mas tão grande que dentro dela cabem aproximadamente 200.000 garrafinhas de água. Na época da construção, ela serviu de cenário para uma reunião muito importante de pessoas que sabiam tudo sobre cuidar e preservar a nossa água. Essa reunião foi o 3º Congresso de Engenharia Sanitária no Paraná. E pra gente nunca esquecer isso, tem uma placa ali na frente contando essa história. Além de ter esse formato bem diferente, na época ela também era uma das caixas d'água mais modernas do Brasil, sabia? Em 2018, ela foi tombada como patrimônio da cidade. Porém, desde muito tempo atrás, ela já faz parte da nossa história e dos nossos vizinhos. Afinal, na Praça Getúlio Vargas, onde fica a caixa, antigamente ficava o Terminal Central de São José, onde todos os ônibus da cidade paravam. Isso quer dizer que milhares de são-joséenses passavam aqui todos os dias e podiam admirar sua grandeza e importância e a história da nossa cidade. Ai, que legal, Zé! Quando eu chegar em casa, vou perguntar pra minha mãe se ela passava por aqui. Nossa, eu não sabia que tinha tanta história assim na nossa cidade. Imagina então quantas histórias São José não está guardando pra gente, né? Por isso é importante nós valorizarmos e cuidarmos dos nossos monumentos para que eles continuem contando essas histórias por muitos e muitos anos. Ô Zé, Olivia, vem pra casa almoçar que sua vovó já está terminando. Eita, meu vovô Nani está me chamando. Quero ver vocês numa próxima, pra gente se aventurar mais em nossa cidade. Até mais, pessoal! E lembrem-se, hein? Quando eu aprendo, é como se meu cérebro ganhasse uma super força para pensar e resolver problemas.